No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, dos versículos 14 ao versículo de número 20, nós temos ali o início da pregação do Senhor Jesus, bem como o chamado dos 4 primeiros discípulos que mais tarde se tornariam apóstolos. E esse texto, esses versículos, versículo 14 até o versículo 20 de Marcos 1, eles têm grandes lições a nos ensinar, e nesse vídeo nós vamos destacar 5 lições a respeito desse texto com foco no chamado dos primeiros discípulos do Senhor Jesus. Então, se você gostou do tema desse vídeo, se interessa por esse tipo de vídeo, eu peço para que você se inscreva nesse canal e faça parte aqui deste canal, porque é esse tipo de vídeo que você recebe aqui semanalmente, tá bom? Então que você deixe o seu like, se você puder compartilhar esse vídeo com mais alguém, será uma bênção na vida dessa pessoa. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é a importância da pregação do reino de Deus. Aqui nesse texto, a Bíblia diz que Jesus, ao sair do deserto, ele foi ali para a Galileia, e chegando na Galileia, ele pregava, dizendo que o tempo estava cumprido e o reino de Deus estava próximo. Então, com isso, nós vimos a importância da pregação do reino de Deus. A mensagem do Evangelho, ela deve ser pregada, deve ser o centro das nossas ações e da nossa atenção. Então, nós devemos pregar o Evangelho. Nós devemos proclamar, anunciar a mensagem do Evangelho aonde quer que nós formos. O reino de Deus, ele deve ser prioridade em nossa vida. É como o Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós devemos fazer do reino de Deus nossa prioridade, e a pregação do Evangelho ela deve ser feita por aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Então, nós devemos proclamar a mensagem do Evangelho. A segunda lição que nós aprendemos aqui é a importância do arrependimento e da fé. O arrependimento e a fé são essenciais. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele pregava dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então essa era a mensagem do Senhor Jesus. O tempo chegou, o tempo é agora, o tempo é hoje, o reino de Deus está próximo, por isso vocês precisam se arrepender e crer no Evangelho. Isso aí, para nós, significa que nós devemos reconhecer os nossos pecados. Nós devemos não somente reconhecer os nossos pecados, mas abandonar práticas erradas, práticas condenadas pelas Sagradas Escrituras. Esse texto, ele nos desafia a nós abandonarmos essas práticas que não são da vontade de Deus. E também esse texto nos desafia a nós confiarmos plenamente em Deus, confiarmos plenamente no Senhor das nossas vidas. Então o Senhor Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós podemos ver a centralidade do arrependimento e da fé para aqueles que querem fazer parte do reino de Deus. Então, se você quer fazer parte do reino de Deus, você deve entender que é necessário arrepender-se e crer no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira lição, e aí nós já vamos para os versículos 16 a 20, fala sobre a obediência imediata ao chamado. Obediência imediata ao chamado. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, caminhando pela Galileia, ele vê 2 irmãos que estão ali pescando, que eram pescadores, eles lançavam a rede ao mar. O Senhor Jesus os chama e eles imediatamente deixam tudo para seguir ao Senhor Jesus. Eles obedecem ao chamado de Jesus
imediatamente. O nome desses dois irmãos são André e Simão. Esse Simão, mais tarde, será chamado de Pedro. Isso nos desafia a nós também obedecermos prontamente ao chamado de Deus em nossa vida. Nós devemos obedecer ao chamado do Senhor prontamente. Se nós realmente temos a certeza de que Deus está nos chamando, se Deus já confirmou essa chamada em nossa vida, se nós não temos mais nenhum tipo de dúvida e sabemos que é aquilo que Deus quer para nós, então nós, como servos de Deus, devemos obedecer imediatamente ao chamado do Senhor Jesus Cristo. Seja qual for o custo, nós devemos obedecer ao chamado, porque sabendo que, obedecendo esse chamado, estaremos no centro da vontade de Deus. Estaremos ali fazendo o que é da vontade de Deus para as nossas vidas. Você que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever nesse canal para a glória de Deus e você estará sendo muito edificado através do conteúdo que nós postamos aqui, tá bom? A quarta lição que nós aprendemos é sobre a questão de deixar tudo para trás. Nesse texto, o Senhor Jesus ele chama André e Simão, que são dois irmãos, e também ele chama Tiago e João, que também são dois irmãos. No chamamento desses 4 primeiros discípulos que se tornariam apóstolos, nós percebemos que eles primeiro foram obedientes ao chamado. Pedro e André responderam prontamente, da mesma forma como Tiago e João. E os 4 deixaram tudo para trás que poderia os impedir para eles viverem o propósito de Deus para a vida deles. Pedro e André, seu irmão, deixaram as redes e foram. Já Tiago e João, seu irmão, que estavam consertando a rede com seu pai e os seus empregados, também os deixaram lá e seguiram ao Senhor Jesus. Então, às vezes, seguir ao Senhor Jesus exige que deixemos para trás algo que nos impede de nos entregarmos totalmente a Ele. Então, às vezes, na nossa caminhada, para nós vivermos o propósito de Deus na nossa vida, para nós vivermos os planos e os projetos que Deus tem para nós, isso vai nos exigir que nós deixemos para trás aquilo que pode nos prender, aquilo que pode nos impedir de viver o propósito dele para a nossa vida. Então, que nós possamos abandonar isso, até porque todo chamado ele traz consigo um custo, né? Então nós devemos abandonar. Existem pessoas que abandonaram carreiras, existem pessoas que abandonaram aí suas profissões. Pode não ser o meu caso ou o seu caso, mas o chamado ele vai exigir de nós alguma coisa. O chamado de Deus ele vai exigir que nós abandonemos alguma coisa. Deixemos para trás aquilo que nos prende e aquilo que faz com que nós não nos entreguemos totalmente a Cristo, não nos entreguemos totalmente ao chamado, totalmente ao propósito. Então tudo isso que nos impede deve ser deixado para trás. E a última lição que nós queremos destacar aqui nesse texto é sobre Jesus nos transforma para o seu propósito. Jesus nos transforma para o seu propósito. Quando Jesus chama, principalmente aqui André e Simão, né? O Senhor Jesus olha para eles e diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E no livro de Atos, nós podemos ver, principalmente em Atos 2 e Atos 3, nós podemos ver que o Senhor Jesus realmente transformou Simão, que depois será chamado de Pedro, em um pescador de homens. Da mesma forma, André, nós podemos ver nos evangelhos que André ele sempre está levando alguém para o Senhor Jesus. Então nós devemos deixar Jesus nos transformar para o seu propósito. Jesus nos chama para algo maior. Ele nos capacita a influenciar e impactar outras pessoas para o reino de Deus. Então que você possa se dispor a obedecer ao chamado de Deus para a sua vida e grandes coisas Deus fará em você e através de você para a glória do nome dele.
Se você gostou desse vídeo e ficou comigo aqui até o final, eu peço para que você se inscreva nesse canal, para que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, e se você puder compartilhar esse vídeo com mais alguém, compartilhe. Ficou com alguma dúvida, tem alguma curiosidade sobre esse texto? Deixa aqui nos comentários para que nós possamos crescer juntos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então até a próxima, que Deus continue nos abençoando.